A pesquisa do Datafolha mostra que Lula tem 30% de intenções de voto para presidente do Brasil na campanha de 2018, nas eleições de 2018. Bolsonaro surpreende e aparece em segundo lugar com 16%. E Marina com 15% aponta a pesquisa da Datafolha para 2018. A pesquisa sobre a eleição presidencial tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Bom, pessoal, eu queria falar com vocês agora sobre as intenções de voto e sobre um cenário macabro que está se desenhando aqui. É porque junto com esse cenário de que prevalecendo a vontade do povo, mesmo sem o apoio da grande mídia, o Lula ganharia as eleições, prevalecendo a vontade do povo. E o povo deve saber por que quer colocar Lula novamente na presidência. Acontece que esse cenário ele pode mudar drasticamente se Lula for condenado na primeira instância com Sérgio Moro e depois na segunda instância. Aí tira Lula daqui da frente, você vai ter Bolsonaro na frente de Marina. Quem sabe Bolsonaro e Dória, ou Bolsonaro e Marina, enfim. Imaginem Bolsonaro presidente do Brasil. Seja bem-vindo com isso ao canal Notícias Comentadas. A gente vai avaliar aqui um pouco essa notícia. E vamos aproveitar também, vou aproveitar para colocar um comentário aqui do nosso querido Rogério Maestre, que diz o seguinte sobre esse tema. Bolsonaro é o bicho-papão para inviabilizar a eleição do Lula. Como funciona? Primeiro, aumentam artificialmente a popularidade do Bolsonaro. Se é artificial ou não, não sei, mas o Bolsonaro realmente está com uma popularidade muito grande. Esse discurso de moralismo, sabe, de que é combate à corrupção e na verdade se agarra com corrupto, deixa as pessoas cegas. É tipo, sei lá, aquele negócio de amor cego, sabe, aquele negócio, o pessoal ama o Bolsonaro. Não sei se artificialmente não, tenho cá minhas dúvidas, mas vamos lá. Digamos que a mídia contribua com o processo e aumenta a popularidade dele. Ameaçam a possibilidade de Lula não concorrer. Grande parte das pessoas ficam apavoradas com a eleição de Bolsonaro. Se promove qualquer um para candidato contra Bolsonaro, digamos se o Lula for condenado, pelo que eu entendi. No primeiro turno dá qualquer um contra Bolsonaro. Depois se convoca todos para votar contra Bolsonaro. Elege-se qualquer um e todos ficam felizes. O qualquer um se mostra até pior do que o Bolsonaro e pode se repetir esse esquema mais 2 eleições. É a opinião aqui do Rogério Maestre. Eu também achei, bom, também é um cenário possível, mas nesse cenário aqui a gente vai entender o que acontece. Olha, Ciro Gomes está com 5%. O que também não está levando em consideração aqui nesse cenário é que, bom, Lula sendo impedido de concorrer, muito provavelmente esses 30% aqui do Lula, talvez em peso até, vão migrar para Ciro Gomes. E aí passaria o Ciro a ter 35%. E aí eu peço a opinião de vocês. Quem vai votar no Lula? Caso o Lula não compareça, em quem que você vai votar? O Lula, o Ciro e o Lula, o Ciro ataca muito o Lula, provavelmente. Não sei se o Lula indicaria o Ciro no lugar dele, não sei. Eu torço que sim, sinceramente eu torço que o Lula indique, mas só que o Ciro ataca pesado, muito pesado o Lula. Mas sabe como é política, né? Aparece um agarrado com o outro aí depois, não sei. Mas digamos que o Lula indique também outra pessoa e o pessoal que vota no Lula, não necessariamente petistas, deve migrar até por revolta no sistema para esse outro candidato também. Isso também é um cenário possível de acontecer, tá? Mas, como eu falei para vocês, pode ser que Ciro Gomes, então, passe a ser liderança absoluta. E aí, olha, tanto é interessante o seguinte, num discurso, aqui numa direta, aqui, um segundo turno, Bolsonaro contra Lula, claro que o Bolsonaro vai levar o farelo. Lula tem muito mais argumento, até porque já foi presidente do Brasil, pode destruir o Bolsonaro rapidinho com argumento econômico, político, social, qualquer coisa. O Bolsonaro, o discurso dele é muito frágil, porque é cheio de contradição, ele só ganha no grito e no tapa, coisa bem típico de ditadura militar, então é frágil. Só que contra uma Marina Silva, que tem um conteúdo vazio, é oco por dentro, o negócio não tem nada, é capaz dele aparecer lá com, sei lá, não tem nada dentro. O Alckmin, a PSDB está afundando, agarrado com o PMDB, isso o pessoal vai para o fundo. O PSDB, ele fez suicídio político ao se agarrar com o Temer e dar um golpe na Dilma. Está ficando claro, cada dia está ficando mais claro. E daí não vai ter candidato. O pessoal e todos os outros partidos aqui, o Ronaldo Caiado do DEM, pelo amor de Deus, isso aí
Até ó, os brancos e nulo ganham dessa galera inteira aqui, ó. Branco, o nulo só não ganha de Lula, Bolsonaro e Marina. Então é um cenário que também é possível para o alívio geral da nação, sem causar pânico aqui. Mas olha, se não houvesse migração desses votos, Jair Bolsonaro apareceria em segundo lugar. Agora também tem um outro efeito, a galera do PSDB, revoltadinha, né, porque eles passaram a vida toda falando mal do PT, que só o PT é criminoso, que o PT instituiu a corrupção no Brasil, aquele negócio da Vale do Rio Doce que foi antes do PT, mas mesmo assim foi o PT que fez, enfim. Eles vão migrar aqui entre Bolsonaro, Marina e outros candidatos. Talvez até Ciro Gomes. O que eles não vão admitir é Lula. Inclusive, dentro desse processo aqui, como comentou lá, uma pessoa lá no canal Notícias Comentadas, o Lula também tem a maior rejeição entre os eleitores, que é justamente esse pessoal que não vota no Lula. Bolsonaro tem rejeição ao Lula. Quem vai votar em Marina, normalmente tem, e PSDB já é comum, né? Então eles têm rejeição. Como está sendo mostrado aqui nesse site Diário do Nordeste, Lula segue líder para eleições de 2018 e bem aqui ele fala da rejeição. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Rejeição. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse cenário, a nova pesquisa, a pesquisa considerou uma eventual candidatura do governador Alckmin, que aparece com 8%. No último levantamento, Tucano tinha 6%, porém sua rejeição aumentou de 28% para 34%. É a segunda maior após a rejeição de Lula, de 46%. Então, Lula tem a maior rejeição também entre os eleitores, ó, 46%. A gente vai ver aqui, ó, 15 mais 16, 31, mais 8, 39, entendeu? E 39 mais um pessoal daqui, ó, esse pessoal daqui. A soma desse povo todo é que está dando a rejeição. Só que o que conta é o quê? É os votos que foram dados diretamente para ele, não é rejeição. Rejeição não é voto. A rejeição ela se divide aqui entre os vários candidatos. Tá? E já a aprovação, ele está diretamente em cima do Lula. Então já faz tempo que o Lula está com a maior quantidade de intenções de voto, apesar de ter também a maior rejeição. É um negócio meio complexo para entender, mas é assim. Como diz o cara lá do Alto da Compadecida, né? Não sei, só sei que foi assim. Bom, a notícia do Jornal do Brasil, Lula lidera a pesquisa de intenção de voto com 30%, é confirmado aqui também no Jornal do Brasil e claro, você vai pesquisar isso também no site do Datafolha. Acontece que eu queria falar para você o seguinte, olha, depois de Palocci, Moro se prepara para sentenciar Lula, é o que diz a revista Veja, sentenciar, quer dizer, ela já parte do princípio que ele vai ser condenado. Juiz da Lava Jato decide se condena ou absolve o ex-presidente no caso do Triplex Guarujá, no litoral de São Paulo. Né? E aí, após condenar Palocci a 12 anos de prisão, agora vai se debruçar sobre o caso do Triplex. Quer dizer, ele tirou o negócio lá que tinha antes, né? Talvez, sei lá por que motivo, a gente está falando isso lá no outro vídeo, mas agora ele vai se dedicar ao caso do Lula e a sentença do Lula deve sair a qualquer momento. Enquanto isso, a revista Isto É já publicou aí no dia 23 de junho de 2017 que o juiz Sérgio Moro irá condenar Lula nos próximos dias até 22 anos de cadeia. O roteiro já foi definido. No itinerário do magistrado, apenas uma etapa o separa do anúncio da sentença do ex-presidente petista, a definição da pena ao intermediário da propina, Palocci. Então aqui ele já falou. Alguns outros sites estão dizendo, você poderia dizer, mas a Isto É está blefando, está publicando qualquer coisa, como ela faz sempre. Afinal de contas, a revista Isto É premiou o Temer como brasileiro do ano. Então ela é suspeita aqui para falar de qualquer coisa. Então ele faz campanha direta contra o Lula. O Ismael, o blog do Ismael, está dizendo que é o seguinte, vaza a sentença de Moro condenando o ex-presidente Lula. Então ele parte do princípio, e não só ele está falando isso, como uma parte da mídia também, que aquilo que a revista Isto É está falando é verdade. Existe um grupo de pessoas que defende a ideia que aquilo é verdade. Eu queria saber sua opinião nesse ponto aqui. O que você acha sobre essa coisa da sentença? Aí a gente vai fazer uma espécie, sei lá, de quem acerta, o que você acha que vai acontecer. Eu peço a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer. Aqui em alguns blogs está sendo
está sendo aceita como que ele vai ser condenado. Muita gente está aceitando isso. E outras pessoas não estão aceitando isso. Não, dizendo que não, se o Lula for condenado, a gente vai a Curitiba e vai fazer manifestação e um monte de coisa. O que diz o próprio Lula sobre o caso dele? Ele diz o seguinte: se eu for condenado, não vale a pena ser honesto no Brasil. Notícia publicada hoje, 27 de junho de 2017. E ele fala isso aqui num vídeo que você, ao carregar essa página, que você vai ver. Ele diz que não vale a pena ser honesto no Brasil se ele for condenado, já que não existe provas cabais, só convicção de que ele fez alguma coisa. Ele pede aqui nesse vídeo, inclusive, que o Ministério Público apresente uma prova, que ele dormiu lá, que aquele apartamento é dele, que alguma coisa. Minha gente, é preciso ter consciência sobre isso. O Lula está sendo condenado aqui, se for condenado, ele está sendo julgado, aliás, por uma coisa que ele só foi lá visitar. Então, deixa aí sua opinião, compartilhe o vídeo. É preciso que se forme opinião crítica sobre isso. A pessoa que provavelmente vai ser presidente do Brasil, de acordo com a vontade popular, está sendo julgada. É pior do que aquele negócio de botar droga na mochila dos outros para tentar prender ele. É pior do que isso. Nem sequer a droga tem dentro da mochila. Ele só está dizendo assim: olha, estava lá dentro, eu vi. É mais ou menos isso. Deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ajude a sociedade brasileira a fazer uma reflexão mais profunda sobre o que acontece de fato na sociedade. Um grande abraço e até a próxima notícia.